Olá pessoal, boa noite a você do nosso Instagram que está acompanhando, aqui o Instagram do seu amigo Paulo Henrique, e a gente vai começar a nossa live de hoje, né? Desde já queremos agradecer a cada um de vocês que nos seguem, que nos compartilham, e é muito importante a gente poder contar aqui com a interação dos nossos queridos amigos que também seguem participando. E a nossa live de hoje vai trazer um tema muito importante que precisa ser debatido também em sociedade, que é sobre o racismo, né? A gente vai bater esse papo, é mais uma aula também para a gente poder compreender sobre o que é de verdade o racismo. Eu convidei aqui o professor Adilson Luz, estamos aguardando aqui ele também, para a gente poder trazer ao debate este assunto. E você também pode interagir, vai poder participar junto com a gente, vai poder deixar também as suas perguntas, alguma dúvida que você possa vir a ter. A gente vai tentar trazer aqui também o máximo de respostas para algumas perguntas. Então eu já vou chamá-lo aqui, o professor Adilson Luz, para ir junto com a gente. Vamos aqui aguardar. Enquanto isso, você vai entrando, vai compartilhando e vai também interagindo junto com a gente. Professor Adilson Luz, muito boa noite. Boa noite, Seja Paulo Henrique. um prazer, da grata satisfação, que é estar recebendo você aqui na nossa live no Instagram. Gostaria que você, primeiramente, se apresentasse para que os nossos seguidores possam conhecê-lo. E a gente vai falar sobre um assunto, sobre um tema que precisa ser bastante debatido entre a nossa sociedade, que é sobre o racismo, principalmente as consequências no meio em que a gente vive. Boa noite e é um prazer recebê-lo. Boa noite, Paulo Henrique. Boa noite, pessoal. Então, eu sou o professor Adilson, eu sou professor de História, sou graduado em História, em Filosofia, sou graduando em Geografia. Então, assim, esse tema aí do convite do Paulo Henrique é um tema muito sensível, um dos temas que eu já tem um tempo que eu venho debatendo, gosto de debater esse tema, é um tema que me interessa muito, desde da minha primeira graduação em História, é um tema que me sensibiliza bastante, e a qual deve ser debatido, deve ser questionado, a questão que a gente chama de racismo estrutural no Brasil, um país que teve um processo de escravidão muito longa, e com isso o racismo ficou e deve ser debatido, deve ser questionado, deve ser realmente confrontado, de certa forma. Ações antirracistas são extremamente necessárias no Brasil e no mundo em si. Diante também do contexto histórico, né? Levantar essa situação é muito importante para sabermos até de que forma isso começou, né? Como isso surgiu de fato, né? Sim, basicamente isso, fazer um levantamento histórico, entender o processo do racismo como forma estrutural no mundo, ou seja, a partir do século XVI para o século XVII, que o racismo começa a tomar essa forma, principalmente com a descoberta do Novo Mundo, que é aqui as Américas, os europeus começam a sair nessa descoberta de Novo Mundo e precisam de usar mão de obra escrava. Eles pegam pessoas, né? Assim, eu acho até o termo escravo, assim, não existe escravo, são pessoas que foram escravizadas. É diferente. Né? Então, assim, pega pessoas para escravizar, para trabalhar é, na escravidão aqui na América, e esse processo é algo que a gente não conseguiu superar até hoje. O Brasil, só para a gente citar um dado, tá uma estimativa aí que mais de 12 milhões de africanos saíram do continente para ser escravizados nas Américas. O Brasil recebeu a metade disso, por volta aí de 5 milhões a 6 milhões de africanos aqui no país. Então, assim, e com isso acabou a escravidão e esse processo ficou aí. O processo de pós-escravidão ainda é uma ferida, ou seja, a gente teve 300 anos de escravidão, né? 300 anos de escravidão, para a gente tomar como contexto histórico, a gente para tempo histórico.
Então, assim, é um processo a qual ele deve ser revisto com cuidado e não é para ser banalizado. Então, o racismo ele é estrutural. Por que eu sempre digo o racismo é estrutural? Porque o racismo ele não é só uma forma de discriminação da pessoa. O racismo, ele na sua forma estrutural, que isso é um conceito de um livro chamado O Racismo Estrutural, do professor Almeida, Silvio Almeida, a qual ele deu uma entrevista para o Roda Viva segunda-feira. Quem tiver oportunidade de rever no YouTube, vale muito a pena, ele é muito bom, professor do Rio Grande do Sul, e atualmente está dando aula nos Estados Unidos. Então, assim, e ele debate esse conceito de racismo estrutural, porque o racismo ele não é só uma forma de discriminação. Porque por muito tempo se discutiu o racismo aqui no Brasil só como uma forma assim, como é que vai se combater com a lei, que a gente sabe que tem a lei contra o racismo, que é uma lei que ela praticamente não tem fiança, só porque ela não é aplicada da forma correta. E assim, o racismo estrutural ele está em tudo, na relação econômica, na exclusão social, no apartheid econômico. Eu sempre digo que no Brasil há um apartheid econômico, assim, no Brasil e no mundo inteiro com a relação do racismo. O racismo ele é totalmente uma relação econômica e tudo isso circunda o racismo. Então, o racismo ele é algo bem mais complexo do que a gente acha que combater o racismo é só por questões morais e jurídicas. Não, o racismo ele é bem mais estrutural. Você citou um ponto muito importante quando a gente fala da questão do nosso país, desde o início da história, que a gente já vem falando sobre questões em defesa também das pessoas, a questão da Lei Áurea também, e outros assuntos muito pertinentes do nosso país. Mas existe racismo ainda hoje no nosso país? Foi extinto ou ainda existe? O Brasil é um dos países mais racistas do mundo. Comparando aí o Brasil e os Estados Unidos, eu sempre faço a comparação, eu sempre gosto de ficar no campo de análise desses dois países. Há uma diferença muito grande, por exemplo, no racismo no Brasil e nos Estados Unidos. Porque aqui, nos Estados Unidos, a gente sabe que no processo de colonização deles, só a parte do sul era escravista, o norte nunca foi escravista. Já que no Brasil, não, o Brasil inteiro era escravista, que era um país escravista. Então, assim, e com isso foi levando essa herança da escravidão. Com isso, tem um professor da USP, o Munanga, Kembele Munanga, que ele é um professor que ele diz que a gente tem um racismo à brasileira. Porque todo mundo, se você fizer uma pesquisa agora, Paulo Henrique, sair aqui fazendo uma pesquisa, ninguém no Brasil vai ser racista. Se perguntar, ninguém se declara racista. Mas a gente sabe que há o racismo no Brasil e é extremamente estrutural e velado. É o que eles chamam de um racismo velado. As pessoas são racistas, mas obviamente elas não vão falar. Mas o racismo ele se revela em quê? Basicamente, eu sempre gosto de fazer essa comparação. Eu morei 6 anos em São Paulo, e assim, por ser uma cidade maior, dá pra gente ver essa estrutura. Por exemplo, aqui na nossa cidade, é um campo muito complicado para a gente entender esse processo por ser uma cidade pequena. Então, numa cidade pequena, você não consegue ver as distâncias sociais. Mas, por exemplo, em São Paulo há um apartheid econômico. Ou seja, uma pessoa que só mora em Moema, se ela tiver uma condição financeira. E assim, você não vê pessoas negras morando em Moema. Em São Paulo, se você ocupar alguns espaços elitizados, Paulo Henrique, você vai ver que há exclusão dos negros. E isso é o racismo. O racismo está na estruturação da sociedade. Que é aquela história assim, alguém nasce racista? Não. O racismo ele é um conceito social. Né? Você colocar duas crianças para brincar junto, uma negra e uma branca, elas não vão ter ideia do que é racismo. Mas como a pessoa se torna racista? Pela construção social. Por naturalizar o espaço. O que a gente não pode fazer, na nossa história, é naturalizar o racismo. O racismo ele nunca pode ser naturalizado. E com esse processo é que a gente está esse racismo que está estruturado na nossa sociedade. Então o Brasil é um dos países mais racistas do mundo. Até porque ele tem uma relação de poder pela própria representação. A gente não vê as pessoas negras representadas. Né? Ou seja, entre as pessoas pobres, que estão entre a linha da pobreza aqui no Brasil, 75% são de pessoas negras. Né? Pessoas encarceradas, mais de 75% são pessoas negras. Há um apartheid econômico, há um apartheid moral aí com essa população nesse país. Ou seja,
Nossas representações políticas também, os negros têm muito pouco. Eu acho que no Senado chega a 20%, no Congresso acho que chega a 30% no máximo. Então, assim, não há representação. Então, assim, já há uma luta aí dos movimentos negros para essa representação. Porque tem que ocupar esses espaços, a população negra. Se ela ocupar os espaços, vai diminuindo. Porque, assim, se a pessoa entra num espaço que você vê que os negros que tem naquele espaço é só quem está trabalhando, alguma coisa tem errado. A população do Brasil hoje, 55% da população é de negros. Ou seja, meramente deveria ser a metade aí. Ó, levando um pouco para a educação, a cada 4 pessoas que se formam no ensino superior no Brasil, um é negro. Entendeu? Então assim, há um apartheid social. A gente está nesse processo de justiciamento de uns 15 anos para cá melhorou um pouco, mas a gente está longe do ideal. Né? Ou seja, uma população que a gente está atingindo mais da metade por cento de negros, a ascensão dos negros ainda é muito lenta. E isso é o racismo estrutural, isso é a revelação do racismo, basicamente. O que tem, assim, de uma certa forma, atrapalhado essa questão de mais pessoas negras estarem presentes na sociedade? A gente sabe que existem várias formas de como essas pessoas podem estar sendo inseridas. O que é que ainda pode ser considerado um gargalo dentro da sociedade que impede essas pessoas de fazerem parte? Ó, a primeira coisa, a gente vai ter que voltar lá, de novo, para entender na história. Ou seja, o Brasil assinou-se a Lei Áurea em 1888, acabou a escravidão. Só substitui a mão de obra escrava por europeus, né? Que eram da Europa. E então, o que acontece? Essa população ex-escrava, eles ficaram marginalizadas. A cidade do Rio de Janeiro tem um livro chamado Os Bestializados, José Murilo de Carvalho, que ele discute muito bem esse conceito. Ele vai dizer assim, ó, o processo de embelezamento da cidade do Rio de Janeiro, ele é um processo de quê? De excluir os negros. Essas pessoas que são ex-escravos, eles ocupavam o espaço do centro da cidade do Rio de Janeiro. Com isso, quando se foi ter esse processo de embeleza da cidade, os negros foram expulsos para os morros. E lá foram aonde é que vai se formulando as favelas. E é um processo de exclusão. Ó, houve um tempo que um ex-escravo no Rio de Janeiro, nesse período da República, o cara não poderia ser pego na rua depois de certo horário. Isso é uma estrutura da nossa sociedade que ainda é hoje. Olha aí, os próprios conceitos racistas de subjugar. Ó, o que é preconceito? É você julgar algo antes de conhecer, é um preconceito. Então, essa estrutura social, que ela é muito difícil quebrar o acesso. Mas a gente está mudando isso com o quê? Com políticas políticas raciais. Ou seja, a lei 11.639/2003, que é a lei que inclui na base, lá no ensino fundamental e médio, a obrigação do ensino de história. De ensino de história e cultura afro-brasileira. Ou seja, para lá na base já ir construindo a ideia desconstruindo o que é o racismo. Ou seja, mas o Brasil é um país tão bizarro que precisa de uma lei para isso. Ou seja, imagine alguém que se propõe a dar aula de história, que o cara naturalmente já não tem a sensibilidade para desconstruir o racismo, ou tratar pelo menos o racismo como uma coisa errada. Precisa de uma lei que veio lá de 2003 para incluir o ensino de história e cultura afro-brasileira no currículo da educação, que a educação é um lugar, como fala o sociólogo M. é um lugar de coesão social, ou seja, dentro da educação todo mundo vai passar. Então, assim, é lá que tem que começar a desconstruir, para quando chegar na sociedade, ser um processo mais fácil. Se não desconstruir na base, fica complicado. Então, essa é uma lei a qual a 10.639 de 2003, é uma lei que eu acho que tem contribuído bastante, porque, assim, como se combate com as barreiras do racismo? Muitas vezes é a ignorância. Né? Ou seja, só vai se desconstruir uma ideia racista com conhecimento. Muitas vezes as pessoas são racistas não porque elas querem, porque elas estão dentro de uma sociedade racista, a qual não tem como, ela acaba naturalizando aquilo e não sabe
contrapor. Por quê? Porque também não tem o conhecimento. Qual que é o espaço que a gente tem na nossa mídia? Agora, após aí o caso do George Floyd, se houve muito espaço, mas antes, cadê a discussão disso? As minhas discussões que eu tenho sobre racismo é da época da academia, na universidade, mas socialmente, onde a gente discute. A gente vê isso na escola, mas aonde? Aonde que tem espaço? Então as barreiras são justamente o espaço, porque através de uma consciência, olha, pense, como eu já falei, são 123 anos só de pós-escravidão. Então, a gente tem que desconstruir. Ou seja, foram 300 anos de escravidão, a gente tem 123 de não escravidão. Então, eu creio, a gente não vai ver isso, mas que pelo menos quando chega daqui a 300 anos, a gente já tenha desconstruído o racismo. Eu tenho muita fé nisso, que a gente consiga mudar essa ideia. De uma certa forma, é um tema que precisa ser colocado cada vez mais em evidência na nossa sociedade. A gente sabe que é um dos assuntos que vem ganhando repercussão também pela questão do caso de George Floyd, que esse fato que aconteceu nos Estados Unidos, e por coincidência não, hoje está completando um mês, né, dessa situação que ocorreu, e a gente percebe que alguns países também têm realizado manifestações contra o racismo, né? E, na sua visão, quais são os países que atualmente têm lutado contra o racismo em todas as suas situações? Assim, essa o caso do George Floyd, que está fazendo hoje um mês, ela foi assim o estopim. Eu comentei na outra live que eu fiz semana passada com o Juan, isso foi o estopim, é o que eu chamo, usando o conceito aqui do Eric Hobsbawm, que ele chama de primavera dos povos, as revoluções do século XIX. E eu digo que, para os movimentos antirracistas, o caso de George Floyd é uma primavera dos povos também, porque ele desencadeou no mundo inteiro, de certa forma, uma revolução, uma indignação. Porque, assim, a gente parar para pensar, a gente está no século XXI, não dá mais para aceitar práticas racistas. Então, assim, os Estados Unidos, ele tem um movimento negro aí, que também é explicado pelo processo histórico lá do Martin Luther King, Malcolm X, né? Esses caras que vêm por um processo, estão lá já está mais fortalecido, por mais que lá seja, os Estados Unidos, o sul dos Estados Unidos, ele é bem mais racista do que o Brasil. E lá não é o racismo velado, o cara é racista, ele fala que é racista. Teve lá no caso das manifestações nos Estados Unidos, pessoas fazendo chacota no meio da rua, sem ter um pingo de empatia com o outro. Mas os Estados Unidos têm lutado bastante o movimento negro em combater. E isso foi desencadeando no mundo inteiro, chegou até aqui ao Brasil. A África do Sul também já viveu um apartheid social. Né? Lá com o Nelson Mandela também é um país que tem uma luta muito grande para combater essa ideia do racismo. Então, assim, o caso de George Floyd, ele é um divisor de águas. Agora, você vê, tá em evidência no mundo inteiro. A procura por intelectuais de frente negra, de filósofos. Eu destaco aqui no Brasil a Djamila Ribeiro, que é uma filósofa, ela tem um livro, Pequeno Manual Antirracista, que é um livro ótimo. Então, assim, ela está ganhando espaço na televisão, por quê? Porque as pessoas não conseguem discutir por si próprios. Então, assim, e os intelectuais dessa área ainda são poucos, porque é uma desconstrução que está acontecendo aos poucos, e vindo dos Estados Unidos para o Brasil e para o mundo. Você viu que na Europa aconteceu essas movimentações. Então, assim, é o divisor de água. O caso de George Floyd, eu acho assim, seja onde ele estiver, ele está muito orgulhoso do que aconteceu pós ele, porque foi realmente um verdadeiro levante, né, das populações negras para tentar combater o racismo. E os Estados Unidos em si, lá é muito forte essa ideia. E aqui no Brasil também, mas assim, a gente tem que analisar ainda que a gente está no meio de uma pandemia. Né? Ou seja, as pessoas, você sair para se manifestar agora, você está correndo um risco de vida. Então, assim, é muito simbólico, é muito importante fortalecer essa questão da luta. Eu acho que a desconstrução do racismo vai se passar por isso, e acredito em dias melhores para esse combate agora. É importante a gente levantar essas situações, porque a gente percebe que muitas pessoas abraçaram também esta causa. Por que você acha que
ainda existe racismo no mundo? Por que que ainda tem que se lutar por isso, sendo que todos nós somos iguais? Né? É Tendo ainda que ver a questão de cor, de raça. porque, assim, meu caro Paulo Henrique, para mim e para você, essa ideia de igualdade é tranquilo. Né? A gente tem um certo conhecimento, a gente teve acesso a conhecimento, mas para muitas pessoas, elas ainda têm uma ideia totalmente retrógrada. Ou seja, o que é uma pessoa no Brasil, um país que você não vai achar ninguém branco em si, todo mundo é misturado. Tem a Exato. ideia de mistura racial. Ou seja, não existe ninguém branco no Brasil. Um cara que se diz branco aqui no Brasil, se ele for para a Europa, ele não vai ser tratado como branco. Desculpa dizer para ele. Então, assim, você vê aqui no Brasil movimento de supremacia branca. Né? Então, assim, é algo bizarro para os dias de hoje. Então, assim, para se combater isso, vai ficar bem. É um processo aí que a gente vai ter que enfrentar e desconstruir com conhecimento. Porque, assim, a, a, o próprio acesso das pessoas negras na universidade, em espaço. Ó, eu estava vendo hoje mesmo uma entrevista do professor Leandro Carnal, uma palestra dele sobre esse tema, e ele tá lá, as pessoas estão, aquela moça lá, Maju Coutinho, da Globo, sofrendo ofensas racistas, do nada. E eu acho que, assim, tem o Humberto Eco, ele sempre fala assim, a internet ela é muito boa, mas ela potencializou assim o racismo, ela potencializou alguns que ele chama de potencializou idiotas. Por quê? Porque ele deu voz a esse povo, que era conversa de botequim de esquina, agora você pode dizer no Facebook, Paulo Henrique. Isso potencializou. E isso, assim, o racista, como aqui no Brasil é velado, a rede social ela é um ambiente perfeito, porque as pessoas têm a noção de que lá é terra de ninguém, está protegido, atrás de uma tela. Atrás de uma tela, muita gente fica valentão e algo, pessoalmente, não seria racista. Mas, escondido atrás de um computador, ele tem práticas racistas. Então, assim, a desconstrução do racismo no Brasil e no mundo é através do conhecimento. Quanto mais o povo negro tiver acesso, quanto mais acesso eles tiverem aos espaços, tem que ocupar os espaços. E vai sendo combatido. A lei de cotas, que é a lei de 2012, ela é uma lei que já deu uma ajuda muito grande nesse processo. Ou seja, já democratizou mais a entrada de negros na universidade pública. Então, é algo que vai melhorando os espaços. Ó, a própria Maju Coutinho, ela está ali apresentando um jornal, às vezes chega a apresentar o Jornal Nacional ou o Haroldo, que são pessoas negras, o que acontece? Isso é uma representação. Isso aí é a luta de movimentos negros. É uma luta aí que vem desde os anos 60, para ter essas representações. Então, assim, com essas representações, o combate do racismo vai passar por isso, e pelo conhecimento. Por isso que eu citei lá a lei 10.639, que tem que ser na base da escola, porque é de lá que vai se construir uma sociedade que tem essa ideia de igualdade, porque a gente sabe que nem todo mundo tem essa noção. Pessoas ainda têm, por causa de uma construção social, né, as pessoas estão inseridas no meio social, em achar que isso é natural, naturalizar o racismo. Mas a gente tem que lutar para desconstruir isso. É algo que vai demorar? É lento o processo? Mas a gente vai conseguir. É um processo. Você falou muito bem da questão dos espaços, né? E um assunto muito importante e que às vezes muita gente não sabe, não tem conhecimento, é sobre as questões dos lugares. Quais os lugares, na sua visão, perante a questão da sociedade, que existe mais racismo assim no Brasil? No Brasil, ou seja, assim, eu acho que falta a própria falta de representação. Ou seja, Paulo Henrique, a gente chegou a estudar junto, né, lá no Moção Leitão, já, sexta série, né? Isso revela muito a nossa idade, né? Então, assim, ou seja, quantos professores na nossa trajetória nós tivemos negros? Paulo Henrique? Eu não tive nenhum, né? Eu Por não tenho, quantos mé... Hã? também não tenho conhecimento de ter tido. Então, por quantos médicos você foi atendido, negros? Quantos juízes negros você conhece? Né?
Isso aí é a ocupação do espaço. Pelos dados que eu levantei, só 15% dos juízes no Brasil são negros, a qual sofrem com... É um juiz federal e o cara sofre com racismo. As pessoas querem desqualificar o julgamento deles justamente por eles serem negros. Então, assim, essa é a sociedade que a gente está inserido. Então, esses espaços têm que ser ocupados. Ó, eu falo dessa questão do professor, do médico, que são as profissões, como engenheiro. Não há ocupação de negros nesse espaço. Ainda não é significativo, se você levar em conta que os negros hoje são a maioria da população. Tinha que ter um espaço maior. Entendeu? Então, assim, essa falta de espaço, que a Djamila Ribeiro fala de lugar de fala. Ó, a nossa história, ela é contada só pelos brancos. Né? Você pegar a história da escravidão, do processo de escravidão, ela é contada por quem? Pelos brancos. Qual que é a versão de quem era escravizado para isso? Isso é uma coisa que a gente tem que se questionar. Isso é um lugar de fala. Ó, eu estou falando de onde? De onde que eu tenho que falar? Então, e qual é a representatividade que eu tenho? Então, assim, isso passa muito por políticas públicas também. Ou seja, a gente teve um tempo que houve uma inclusão maior de negros, mas a gente tem um governo que ele basicamente anula a ideia da discussão de raça. Eles falam que não existe racismo e não vai tratar disso. Tudo bem, ele pode não tratar disso, mas ser neutro também é uma posição política. Você está neutro perante o racismo também. Por mais que ele não discrimine, não estou dizendo aqui que o governo discrimine, por mais que ele não discrimine, mas ele não pautar, ele também, sendo neutro, ser neutro também é uma posição política. Então, assim, com isso, dificulta o processo de representação dos negros. Então, assim, então a gente precisa o quê? Democratizar mais ainda os espaços. Essa democratização do espaço do negro deve se expandir para a sociedade inteira. Quando a gente vê que a sociedade estiver bem representada, a gente vai começar a combater isso. Então, assim, os lugares são esses. Ou seja, se for eu ou você procurar emprego com uma qualificação igual a um negro, a probabilidade de nós dois sermos aprovados e ele não é gigantesca. Eu ouvi muitos relatos. Quando eu estudava a disciplina que me fez acordar para esse tema, a disciplina História e Cultura Brasileira, eu ouvi um relato, um rapaz que trabalhava no RH de um banco, lá em São Paulo, um rapaz que trabalhava comigo, ele falou assim, que, obviamente, ele já era um senhor de idade, isso era há muito tempo atrás, que tinha orientação de um determinado banco, se a pessoa fosse negra, não pegar o currículo. Como que você vai ter? E onde é que a cor, porque eu nem falo raça, porque raça é condição social. De onde que uma cor vai determinar quem é bom e quem é ruim, quem é competente? Então, é isso aí. Pega nisso aí. A falta de ocupação de espaço é essa. Pega no racismo estrutural. Quando a gente fala também sobre essa questão de oportunidades, todos somos iguais, logicamente, mas sempre entra aquele tema das cotas. Você acredita que as cotas vão resolver esse problema aqui no nosso país? O problema do racismo em si? Sim. Então, assim, primeiro a gente tem que entender. As cotas, ela não têm o objetivo de resolver o problema do racismo. As cotas, ela tem, o objetivo dela é inserir as pessoas na universidade. Pessoas negras. E as cotas não são só raciais, cotas sociais também, para dar acesso. Porque o que acontece aqui no Brasil? As pessoas pagam o ensino privado, ensino básico, e estudam na universidade pública. Né? Tiveram condição de... Porque, assim, eu sou um cara que eu defendo muito assim. Quem estudou em escola privada não deveria ter acesso à universidade pública. A universidade pública era para quem estudou na escola pública apenas. Eu vejo assim, porque é um lugar público, porque assim, a profissão de medicina, só um exemplo, só para gente citar, sem fugir do assunto. O cara tem um acesso à universidade pública, se forma em medicina, ele deveria dar um retorno à sociedade. Porque foi eu e você que pagamos o estudo dele. Depois ele monta lá o consultório dele particular e acabou. Qual o retorno que ele deu para a sociedade? Nenhum. Ele deveria trabalhar um tempo no SUS, deveria ser obrigatório isso aí, mas pode ser que o tempo seja revisto. Então, assim, e isso, as cotas são para quê? Para dar acesso às pessoas negras, até, ainda bem, foi revogado, mas
o ministro da Educação que saiu agora, ele tinha basicamente barrado o acesso das pessoas negras nas pós-graduações, ou seja, nos mestrados. Então, assim, mas foi revogado ainda bem. Então, assim, a cota, ela tem como origem o quê? Inserir pessoas negras que eram excluídas do processo. E assim, e é uma discussão totalmente banalizada aqui no Brasil. As pessoas não entendem o que é cota. O cara acha que cota, e assim, e está acontecendo o quê? Com mais de 10 anos das cotas, o que está acontecendo? Pessoas que entram de cota estão conseguindo atingir a mesma nota de quem entra no normal. Né? Mas é para democratizar. O nosso país ele não é só branco. Né? Ou seja, tem um negro, tem um índio, que deve ser a participação, por mais que seja de 10%, mas se você vê alguém lá representado, vai puxar mais gente. Você já vê hoje que muitos alunos negros estão entrando na universidade sem precisar da cota. Por quê? Mas a princípio foi necessário. Ela não tem a ideia de combater o racismo. A ideia dela é de democratizar a educação do ensino superior. Tá? É dois conceitos um pouco diferentes. Certo? Por isso que é importante a gente também saber um pouco também dessa situação, porque muitas pessoas focam mais nas questões somente das cotas, né? Mas não na questão do conhecimento, das oportunidades que todo mundo tem e que precisa ser igualitário. Porque assim, aqui no Brasil, por exemplo, se discute muito meritocracia, né? Ideia de meritocracia. Mas assim, Paulo, que a gente sabe, nós dois temos mais ou menos a mesma realidade. Para a gente conseguir alguma ascensão na vida, o cara que vem de classe pobre, ele vai ter um obstáculo maior. É diferente de quem tem uma estabilidade já, que teve acesso a estudo. E o cara sendo negro, a dificuldade é maior ainda. O índice aqui, de uma pesquisa do ano passado, entre 17% das pessoas que estavam desempregadas no Brasil, 17% eram negros, só 9% de brancos entre os desempregados. Ou seja, aí imagine na hora de buscar um emprego. O processo é bem lento, né? Na hora de procurar um emprego, vai ser barrado, porque então a ideia de meritocracia, só existe meritocracia se nós dois partimos do mesmo lugar. Eu sempre gosto de explicar para os alunos a meritocracia assim, pense como uma corrida. Mas só que na minha corrida, no meu lado que eu vou correr, tá cheio de obstáculos. E o seu tá uma pista livre. Isso é a meritocracia. Só há meritocracia se a gente partir com igualdade. Partir de um ponto igual. Aí há mérito. Se a gente teve a mesma oportunidade, você se deu bem e eu não, aí é meritocracia. Agora, se você teve a oportunidade e eu não, não há mérito nenhum nisso. É exclusão, que se chama. Né? E quando é com a população negra, piora mais ainda. A gente sabe também, ainda continuando neste assunto, mas abrangendo a questão da lei, falando da lei em si, como funciona a lei para o crime de racismo aqui no Brasil. Ou seja, a lei de crime de racismo, Paulo Henrique, ela é uma lei muito rígida sobre o racismo. Ou seja, ela não, a pena para o crime de racismo no Brasil, ela não tem fiança. Tá me ouvindo? Que deu uma travada aqui na tela. Tá? Então, assim, não tem fiança e não prescreve. Só porque quase ninguém é enquadrado no crime de racismo. Geralmente, quando chega lá, os advogados conseguem derrubar para injúria racial, que é um crime afiançável. Ou seja, se a lei de racismo fosse aplicada, ela seria uma lei mais dura do que até alguns crimes. Até algumas leis de crimes. Entendeu? Só porque, assim, aí alguns advogados conseguem derrubar para injúria racial. Então, assim, fica muito complicado combater o racismo aplicar a lei de racismo aqui no Brasil justamente por isso. Porque não dá para... Travou a câmera. Travar a sua câmera, Adilson. Peraí. Enquanto isso, os nossos internautas também estão participando. A gente abraça muitos internautas que seguem participando conosco. Vamos aqui chamar o Adilson novamente para a gente continuar esse papo bem bacana. Na verdade, essa aula, né? Sobre o racismo e também as suas consequências, tanto aqui no Brasil como também no mundo. Vamos tentar aqui trazer
o Adilson novamente, para a gente poder continuar aqui no nosso assunto. Daqui a pouquinho a gente vai abraçar aqui os nossos amigos internautas que já seguem também deixando os seus comentários, deixando aqui a sua participação, e daqui a pouquinho a gente vai também falar no nome de cada um que segue participando aqui com a gente através dessa live super bacana aqui no nosso Instagram. Muito importante a gente trazer esse assunto para você também ter um conhecimento, saber um pouco mais sobre o racismo, né, no meio da nossa sociedade, saber quais são as causas, saber o que diz a lei, e é importante você ficar atento também a toda essa situação. Vamos aqui aguardar o retorno do professor Adilson. Acredito que tenha dado um problema em relação à câmera dele, a gente está aguardando ele entrar. Vamos aqui. Bom, vamos aqui aguardar o retorno do Adilson. Daqui a pouquinho a gente vai também interagir aqui com os web internautas que seguem participando. Você pode também mandar a sua pergunta, tá? Se você tem alguma dúvida sobre este tema, é um tema que também é histórico, a gente está trazendo também para o lado da história, como tudo começou, e você que está entrando agora também, seja bem-vindo a participar. Vamos aqui conferir as pessoas que já estão participando. O Jesse Scheffner, a Jamila Lima, a Dawane Silva, o Everton Dias, a Kátia Brito, o Pereira, é isso? Obrigado pela participação. Aqui, seguidores FP também está com a gente. CHB Handball também participando conosco. Vamos aqui aguardar aqui o professor Adilson retornar, para a gente continuar aqui com o nosso bate-papo. Também o Eduardo Santos também com a gente, participando. O José, a Carla Witt, também o Auronilson Carvalho, a Larissa. Vamos aqui aguardar e o professor Adilson retornar para a gente seguir. Daqui a pouquinho a gente manda aqui mais alôs também de todos que estão participando. Agora sim, professor Adilson. Voltou aqui, Problemas técnicos, ao vivo é assim mesmo, né? Deu uma travada. É o grande Fausto Silva. Exatamente. Partindo de onde a gente estava falando, que é sobre a questão da lei, né, no caso do racismo, quem comete aí o crime de racismo, principalmente aqui no nosso país. Você estava falando também sobre este assunto tão importante. Pois é, então, até eu já estava falando que a lei de racismo no Brasil, a lei de racismo, artigo 5º lá, da Constituição, ela é uma lei muito dura, se ela fosse aplicada, porque o crime de racismo ele não tem fiança e ele não prescreve. Ou seja, se alguém for pego na lei de racismo, ele vai cumprir a pena. Né? Só porque o que acontece, como aqui é Brasil, os advogados conseguem... Aliás, quando você chega na delegacia, é muito difícil o escrivão, o delegado, deixar você registrar como crime de racismo. Ele vai pedir para você registrar como injúria racial. A injúria racial, ela tem fiança. Aí você paga fiança e não vai acontecer nada. Então, assim, como sempre aqui no Brasil, a lei, ela tem que pegar. E a lei do crime de racismo, ela não é aplicada. Até porque, assim, se ela for aplicada, a pessoa vai puxar pena mesmo. Então, assim, é muito raro um caso de racismo. Geralmente vai ser injúria racial. Até pessoas famosas tentam mover uma ação por racismo, mas não conseguem. Porque os advogados conseguem derrubar. A gente sabe que existem também várias formas de racismo no Brasil. Gostaria que você pudesse citar alguns tipos de racismo que acontecem no nosso país, que muitas vezes a sociedade não tem esse conhecimento, principalmente onde há a marginalidade, onde há a exclusão de pessoas.
Quais são os tipos de racismo que existem no nosso país? Então, assim, o tipo de racismo no Brasil, o que eu acho de mais grave, ele é um racismo por classe, classista demais. Ou seja, dependendo da classe social em que o indivíduo ocupa, ele vai sofrer com o racismo. Ou seja, o racismo ele é algo, particularmente para mim, que eu peguei para combater. Desde quando eu me tornei professor, eu já saí para combater. É uma bandeira que eu não abro mão. Até o último dia que eu der aula na minha vida vai ser para combater o racismo. Então, assim, por quê? Porque o racismo ele é algo que ele não tem fronteiras, ou seja, as pessoas praticam racismo com criança e com idosos. Ou seja, teve outro dia um rapaz, um menino, uma criança, acho que ele tem 9 anos, que ele tem uma página no Instagram de literatura. Ele lê livros de literatura, ou seja, nós vivemos num país que 40% da população não lê um livro por dia. O menino tem um canal não, é no Instagram mesmo. Ele lê os livros e faz resenhas. Disponibiliza no Instagram, ou seja, com uma criança de 9, 10 anos, isso é fantástico. E o quê? E as pessoas foram lá e falaram palavras horríveis com o menino. E isso também gerou uma repercussão. Eu vi outro dia, até no canal do Congresso, que o Congresso mandou uma caixa de livros para eles. Achei muito bacana essa ação. Por quê? Ou seja, mas a pessoa que tem na sua cabeça de agredir uma criança, ou seja, uma pessoa mais velha ela já sabe se defender, mas uma criança ela não vai saber se defender, mas ela deu resposta assim, ela falou, eu não vou ligar para vocês são racistas, eu não vou ligar para vocês, eu vou continuar fazendo o meu trabalho. E alguém querer desqualificar alguém por causa da cor, é mais ou menos isso. Eu estou dizendo, no Brasil só tem 15% de juízes que são negros, ou seja, e esses que são, muitas vezes, têm seus vereditos questionados, justamente por causa da ideia de cor. E isso é um racismo estrutural. Se você levar para um lugar coletivo, vamos levar para o nosso futebol, aqui no Brasil, que é uma prática uma prática importante do nosso país, e o que acontece? O racismo no futebol aqui no Brasil é gigantesco. Porque, assim, como eu digo, por o nosso racismo, segundo lá o Munanga, ser um racismo velado, é um racismo velado, então o que acontece? No espaço coletivo, que tem muita gente juntas, ele vai ser amplificado demais. Porque, assim, o racismo, ele é estrutural. E, assim, o estádio de futebol é um lugar muito racista. O ambiente de trabalho, que ele tenha só uma pessoa negra, ele vai ser um ambiente difícil. Uma escola que tenha poucos alunos negros vai ser um ambiente difícil. Eu acho que a sociedade toda, é estrutural. A pessoa vão tentar subjugar. E como que combate isso? Hoje, a gente está no processo aí de uns 10, 15 anos para cá, de as pessoas se aceitar. Aí o cara tenta chamar o outro de negro, tentando ofender a pessoa, eu sou negro mesmo e tenho orgulho. Eu acho que isso é a melhor arma. Mas como que ela conseguiu chegar nessa consciência? Através de conhecimento. Que é onde a gente vai debater aqui esses temas e sempre vai chegar nessa questão do conhecimento. Eu acho que só se combate a ignorância com conhecimento. Não tem como. Então, vai se barrar isso pelo conhecimento. Não tem como. E justamente pelos espaços. E não refletir, porque assim, a gente não pode naturalizar o racismo, porque práticas racistas, elas são feitas em ambientes que você nem imagina. Então, assim, e reproduzir o racismo é algo terrível. Então, assim, muitas vezes as pessoas reproduzem o racismo por forma natural, tentar que ele seja natural. Mas é importante, uma das formas principais de combate ao racismo é tentar não naturalizar dessa forma. Tentar não fazer piada com o negro. Assim, fazer piada com o negro tem alguma graça? Para mim não tem. Não. Né? Não há graça nisso. Não. Então, assim, mas o cara assim, mas é liberdade de expressão, eu digo. Não há liberdade de expressão. Nesse sentido, ela tem um limite. Não concordo com piada. Tá atingindo de questão pejorativa. É engraçado uma piada com o Holocausto nazista? Não tem graça. Então, assim, então essa forma que, por exemplo, na época dos Trapalhões, lá do antigo, naquele tempo na televisão poderia fazer isso. Era outro tempo, meu amigo. Hoje a gente tem pessoas mais conscientes. As pessoas não baixam mais a cabeça.
As pessoas vão para o embate, para a luta, porque elas têm noção dos seus direitos e têm conhecimento. Ó, eu sempre falo para os meninos que a própria forma, antigamente, que era muito difícil você ver alguém que fosse negro que aceitasse seu cabelo, por exemplo. Hoje em dia, elas andam com os cabelos cacheados lindos, particularmente eu acho muito bonito. Aumentou a aceitação. Isso é uma aceitação. É um processo de aceitação. É um alto processo de aceitação. E é aí onde eu acho que está se combatendo o racismo, é aí. É nos pequenos atos. Na própria aceitação da pessoa, que nem no jogo do Atlético Mineiro lá, o torcedor chamou o segurança de preto, e daí? Eu sou mesmo. Se o cara tem o conhecimento. Agora, se ele não tem o conhecimento para responder, aí fica complicado. A gente sabe que existem vários lugares, existem vários ambientes onde existem esses casos racistas. Mas e quando a gente leva essa questão para dentro da escola? O que você acha da questão do preconceito, quando ele começa dentro da escola? A gente sabe que é um ambiente onde existem muitas pessoas. Né? Como é essa realidade estudantil? Como combater isso? Particularmente, assim, a minha postura como professor, obviamente, por ter um esclarecimento nesse sentido mas acredito que todos os professores, por ter um esclarecimento nesse sentido racial, é coisa que eu sempre deixo bem claro em primeiro dia de aula. Esse tipo de discriminação com pessoas, questão de gênero e discriminação racial, eu não aceito dentro da minha sala de aula de forma nenhuma, nem de forma de brincadeira nenhuma. E assim, e quando tem que lá, após a lei 10.639, agora ela possibilita o debate. E com o debate sobre o tema, as pessoas vão tomando consciência. Muitas vezes aquele aluno lá que se achava que menosprezava o outro nesse sentido, ele tomou, agora eu não posso mais falar isso porque eu sei da importância. E já aconteceu isso. Eu já dei aula em escolas particulares que só tinha um aluno negro na sala. No primeiro dia eu já falei, eu não vou aceitar nenhum tipo de brincadeira. Que eu percebi que tinha, eu digo, não vou aceitar. Aí fui contando. Quando a gente chegou nessa disciplina, eu dei uma valorizada, porque a importância dessa lei, Paulo Henrique, na escola. Porque antes, nós estudamos juntos, a gente aprendeu na escola o quê? Aprendemos na escola que a história do negro era a história do escravo. Tá? Agora a gente tem que tratar a história do negro como uma história positiva, que a gente chama de história positiva. Como é essa história positiva? É mostrar o lado do negro, ou seja, qual a importância que ele teve. Porque assim, quem é que vai querer ser referência de escravo? Ninguém. Ou seja, mas há um lado positivo, ou seja, a pessoa que veio lá da África, geralmente esse cara veio de um reino. O rei Mussa da África, lá do Mali, é considerado o homem mais rico da história. Ou seja, e quem, com o processo de imperialismo, os Estados Unidos não, mas os países europeus que quando fizeram a partilha da África no século XIX, que roubaram todas as riquezas. A miséria da África, o processo de colonização da África, a dívida dos europeus. Você tem que mostrar assim que você é descendente de pessoas que eram reis e foram escravizados. É esse tipo de postura. É o que a gente chama na história de história positiva. Com isso aí, você vai ter referência. Você vai mostrar aí o Milton Santos, que é um dos maiores geógrafos, que é um geógrafo brasileiro, negro, cara importante, extremamente importante para a geografia, e que o quê? Que é uma referência, mostrar referências positivas. Eu acho que o papel na escola, no debate desses temas, é esse, mostrar que esse tema ele pode ser um tema positivo. E se você souber contextualizar com a história, no processo de imperialismo, quase ninguém conhece isso. Quando eu conto essas histórias na sala de aula, ninguém nunca ouviu falar, porque era muito fácil. Geralmente o professor, muitas vezes os professores passavam por cima desse conteúdo, não falavam sobre a história da África, até porque era difícil, era um conteúdo novo e eles não queriam estudar. A realidade é essa, passavam por cima disso. E a Etiópia massacrou a Itália numa guerra com a Itália no processo de imperialismo. Pouca gente sabe disso. Né? Pouca gente sabe disso. Então, assim, isso é uma história positiva. É mostrar a história da sua realidade de uma premissa diferente. Não só a história contada pelos europeus, que senão aí vai ser um massacre. Né? Vai ser um massacre
histórico, um massacre que é o que a gente chama de teoria do século XIX, que é o darwinismo social. Achar que alguém é superior do que o outro por questões raciais, né? Até o próprio conceito de raça não existe. Mas algumas pessoas se acham superiores por causa disso. Então, desconstruir isso no ambiente escolar tem que ser assim, de forma firme, mostrando o contraponto. Porque, assim, não tem como você ir contra a verdade, contra argumentos, não tem. Exatamente. Nós temos aqui alguns internautas, inclusive estão até fazendo perguntas aqui sobre o nosso tema. O Jess Schaffner, que participa aqui conosco, ele faz a seguinte pergunta. Vi diversas pessoas acusando outras de racista, só pelo fato de não se posicionarem sobre o assunto. O que você acha dessa atitude? A questão de não, como eu digo, não se posicionar também é uma posição política. Assim, a neutralidade, ela também é eu vou permanecer neutro, eu não estou combatendo. Então, assim, mas conceituar a pessoa de racista também não está correto. Ou seja, a pessoa não se posicionar, ela está contribuindo com o racismo, certo? Mas não pode também ser taxado de uma pessoa racista. Ser racista é pessoas que fazem culto às supremacias brancas, pessoas que basicamente não aceitam o outro por causa da cor, isso é um racista. Mas tentar ser neutro, né, nesse processo que a gente está no mundo, nessa primavera dos povos que a gente está vivendo aí depois do caso do Floyd, ser neutro não dá. Não dá para ser neutro. Até porque a gente tem percebido como, depois que saiu na mídia, o mundo inteiro tem se voltado também para esse assunto. Inclusive, vários países têm realizado as manifestações, têm realizado os debates, têm crescido cada vez mais diante de toda essa realidade que foi causada. E é importante a gente lembrar também do papel das organizações dentro deste contexto. Como você avalia o papel dessas organizações, inclusive dentro do nosso país, quando a gente traz para dentro do nosso país, e como fazer com que se possa trazer um pouco mais de cultura, de entendimento diante dessas situações, juntamente com essas organizações? É assim, primeiro, essas organizações de movimento negro, movimentos de manifestações pró-racistas, né, basicamente, é fundamental. É totalmente necessário nesse contexto. Mas assim, cada papel, a própria mídia, Paulo Henrique, agora está em evidência, mas a própria mídia no Brasil ela é acusada de contribuir muito para essa estrutura de racismo no Brasil. Porque assim, vem uma notícia, foi assassinada uma pessoa negra, ela dá Ctrl+V, Ctrl+C e passa a notícia, não vê o caso. Isso é uma contribuição também. Porque assim, na questão da representação do George Floyd, ou seja, a gente tem um George Floyd aqui no Brasil por dia. Inclusive crianças, né, que são mortas aí nas periferias, lá no Rio de Janeiro, o menino foi morto com o uniforme da escola. Ou seja, então assim, essa é muito importante a contribuição social, as pessoas da sociedade e das instituições. A imprensa agora, de forma positiva, eu achei muito legal pessoas brancas que no Brasil, que tem muitos seguidores, emprestando a sua página para que pessoas negras consigam difundir a informação, porque assim, muitas vezes passa pela falta de conhecimento. Passa muito por isso. Entendeu? Então, assim, a falta de conhecimento, ela está basicamente estragando isso aí. E as instituições sociais, o nosso próprio Estado deveria ter uma posição mais clara sobre isso. Né? Não dá para ficar neutro. Travou de novo, hein? Travou um pouquinho, Adilson. Então, mas não dá para ficar dessa forma, né? Debatendo sem se posicionar. Acho que o posicionamento das instituições, todas as instituições no Brasil, é necessário no Brasil e no mundo para que se combata essa ideia do racismo. Se nós formos fazer um comparativo, Brasil e Estados Unidos, o racismo do Brasil é diferente dos Estados Unidos? Sim, muito diferente.
Ou seja, e no Brasil, como a gente começou falando daquele conceito lá do Munanga, no Brasil o racismo é velado. Ou seja, o que é um racismo velado? As pessoas são racistas, mas elas não dizem que são. Lá nos Estados Unidos, não. No sul dos Estados Unidos, a pessoa racista ela assume a sua posição como racista. Por quê? Porque só o sul teve escravidão. Lá nos Estados, qual a diferença entre o processo de escravidão do Brasil e dos Estados Unidos? No Brasil, você era um escravo, você não conseguiria se livrar da escravidão. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, você era um escravo no sul. Você viajasse para o norte, você era um homem livre. Porque nem toda a sociedade é escravista. E os Estados Unidos, por ele ter uma autonomia muito grande nas leis, as leis lá são muito liberais, estados do sul são bem mais racistas, e estados do norte, Nova York, que é mais ao norte, é um lugar bem democrático. Basicamente, você viu lá que tiveram grandes manifestações em Nova York. E não foi reprimido de forma alguma. Porque é um lugar que tem mais uma consciência. Agora, lugares ao sul mais conservador, é uns lugares que é mais complicado. Então, assim, há uma diferença muito grande entre o racismo no Brasil e o racismo nos Estados Unidos. Inclusive, aqui no Brasil, a gente tem a maioria da população negra, Paulo Henrique, e o próprio marketing capitalista para vender para essa população não tem. Adilson, a sua câmera falhou novamente. Eu gostaria que se desse para você... Quando está chegando mensagem, aí ele está dando uma travada. Se eu desconecto aqui. Espera aí, só um minuto. Tem muitos aqui participando, muitos internautas interagindo também conosco. Vamos aqui acompanhar mais pessoas que estão participando. O Lucas Oficial, a Fátima Silva, o Douglas Lima, também o Alessandro Veras, o Melo, o Gusto Alencar, o Bruno, o Wesley Silva, a Débora Lima. Muitas pessoas estão participando conosco. O Ronilson Lopes, a Lúcia Fornieri, a Maria do Carmo, a Ionara, o Paulo Ricardo, a Thaís Carvalho, o Paulo Andrade, o Gelson Breiner, a Maria Alice, a Elia Amanda, a Axiliriane, o Douglas, a Mônica Salles, o Lúcio Menezes. São muitas pessoas participando. A gente vai trazer aqui ao final do nosso bate-papo. A gente continua aqui com o professor Adilson Luz, que segue falando conosco sobre este tema, que também gera esse debate, que deve estar presente também nos debates. E lembrando que você pode também deixar a sua pergunta para poder interagir aqui conosco através do Instagram, para você poder participar. Vamos aguardar aqui o retorno dele para a gente dar prosseguimento aqui ao nosso debate. E a Adilson estava falando sobre este assunto, né, que é a questão de se posicionar e aqueles que preferem não se posicionar, né, mediante ao racismo. Não, então a questão de não se posicionar, ela é algo terrível, porque ela acaba contribuindo bastante para a ideia do racismo mesmo, porque assim, eu acho que tem que ser, uma pergunta que eu sempre recebo, Paulo Henrique, qual que é o papel do branco na sociedade? Você viu que naquelas manifestações, as pessoas fizeram uma corrente de pessoas brancas na frente dos negros. Eu acho que a posição do branco é essa, de usar o seu privilégio, que talvez você não seja, a gente talvez não seja atacado tanto como o negro pelas forças repressoras do Estado, e usar esse privilégio. Porque assim, na nossa sociedade, ser um branco, ele é uma coisa de privilégio. E a pessoa tem que ter consciência disso. Que você não vai sofrer abordagem. Eu sempre conto isso para os alunos. Quando eu morava em São Paulo, eu trabalhava com um rapaz que ele era negro. A gente chegou um dia, ia voltando do trabalho para o metrô, e fomos abordados pela polícia. Aliás, ele foi abordado. Quando eu puxei aqui a carteira para mostrar meu documento, o policial falou, você não precisa não. Como assim? Se eu estou andando com uma pessoa, se ela é suspeita de alguma coisa, minimamente eu sou o cúmplice, né? Então, exato. Assim, mas ele não me deu busca de arma e não pediu meu documento. E o rapaz, ele era negro. Aí eu comecei a conversar com ele. Eu digo, rapaz, e isso aí? Ele,
Adilson, isso aqui é todo dia. Ele era um cara assim, bem negro. Isso acontece todo dia. Quando eu saio de casa, quando eu vou pra rua, às vezes eu tô com a minha namorada para ir no shopping. E era um rapaz muito trabalhador, tinha 2 empregos. Era um cara muito batalhador. E assim, isso é surreal. Pra você entender isso na